São Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante. Diz assim o texto, 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. 10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Glória a Jesus. O Evangelho é de Jesus, escrito por Mateus. Nós não vemos, meus irmãos, o nome de Mateus neste Evangelho, mas de forma unânime, pelos antigos pais da igreja, dá-se a autoria a Mateus, que foi um dos 12 discípulos de Jesus. O Evangelho, segundo escreveu Mateus, escrito por Mateus, tem um público-alvo, e é aos crentes judaicos. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, como Messias, como Cristo. Vemos isso que no começo do Evangelho, no capítulo 1, tem a genealogia de Jesus, ó Cristo. A palavra Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. E na forma hebraica desta palavra é Messias. Então, meus irmãos, observando o texto lido, no capítulo 4, nós vemos que Jesus, no capítulo 3 diz isso, ele é batizado por João, para cumprir toda a justiça. Só que após isso, o Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E aí começa o processo da tentação, ou o processo de tentação que Jesus sofre. Interessante que os versículos lidos têm graus. A tentação ela não diminui, ela só aumenta. O adversário sabia que Jesus estava há 40 dias sem comer nada e há 40 dias sem se alimentar. Então, o versículo 3 diz assim: E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus. É uma afronta. Satanás chega perante Jesus e começa a afrontá-lo. Jesus está num período longo de jejum, de oração e de consagração. E o adversário, no versículo 3 do capítulo 4 de Mateus, ele chega a Jesus o afrontando. Olha o texto que diz: Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele sabia que Jesus estava com fome. Ele sabia que Jesus estava necessitado de se alimentar de alguma coisa. Jesus é Deus, mas tinha se feito carne. Ele tinha as suas necessidades. Tinha que beber água, tinha que se alimentar, precisava dormir. Então aqui há um período longo de jejum, sem se alimentar. O adversário, pois a Escritura diz que ele é astuto. Ele chega
ou se achega a Jesus, o afrontando. Interessante é a resposta de Jesus. A resposta de Jesus, ela é algo de fato extraordinário. Versículo 4: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós de fato precisamos se alimentar, fazer as nossas refeições diárias e rotineiras para se manter bem e saudável, para enfrentarmos aí o dia a dia. Mas o homem precisa desta palavra. Bendito seja Deus. E eu quero ler agora aqui para vocês João 1, o apóstolo João escrevendo, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz, para você entender quem é esta palavra. Aleluia, bendito seja Deus. João 1, capítulo 1, versículo 1. O apóstolo João vai escrever: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo é palavra, e a palavra é Jesus. Aleluia, bendito seja Deus. Nós precisamos desta palavra. E quem é esta palavra, meu irmão? Esta palavra é Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Se nós temos as nossas necessidades físicas, precisamos se alimentar, precisamos beber água, nós precisamos mais ainda de Jesus. Aleluia, precisamos mais ainda desta palavra. Bendito seja Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia. Voltando, meus irmãos, a Mateus 4, o estágio de tentação ele só aumenta, o grau vai aumentando. Versículo 5: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Versículo 6: e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus. Meus irmãos, vocês acompanharam o versículo 3 aí na sua casa, não acompanharam através das mídias sociais? O versículo 3 diz o quê? E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus. Versículo 6: e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus. Mais uma vez ele afronta Jesus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Acompanhe isso aí. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Meus irmãos, o adversário afronta Jesus no versículo 3. O adversário volta a afrontar Jesus no versículo 6. Só que agora ele vai usar a própria palavra para afrontar, para confrontar Jesus. Só que Jesus vai usar a palavra. Só que Jesus é a própria palavra. Bendito seja Deus. Está lembrado de João 1? Que li para vocês? O verbo é a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Agora Jesus vai dar a resposta a mais uma afronta do adversário. E agora Jesus vai falar no texto: e disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Mais uma resposta de Cristo Jesus, de forma extraordinária, a afronta do adversário. E aqui eu já quero abrir um parêntese, trazer uma aplicação. Se o adversário foi capaz de ir diante de Jesus
E o texto diz que Jesus estava num período longo de consagração, de jejum, sem se alimentar. E nós muito bem sabemos quem é Jesus. É Deus, é o Salvador, é o ungido de Deus. E o adversário foi capaz de afrontá-lo, de usar a própria palavra contra a palavra. Imagina de mim e de você o que ele não é capaz de fazer para nos iludir, ludibriar, nos tirar do foco, nos tirar do alvo, da direção correta, do caminho como foi falado, nos tirar da verdade e fazer que nós percamos a vida e vida eterna. Ele é astuto, como bem falei, ele tem suas artimanhas. Que possamos, aleluia, se fortalecer na palavra. Olha a importância da palavra. A palavra é de suma importância para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. Aleluia. Eu vou ler outro texto e você pode acompanhar aí na tua Bíblia. O apóstolo, mais uma vez escrevendo, João, capítulo 17, versículo 17. Olha o que diz o texto sagrado, a escritura sagrada. 17 de João. Santificai-vos na verdade. A tua palavra, aleluia, é a verdade. Aleluia. Esta palavra é verdade. Aleluia. Esta palavra nos traz vida. Esta palavra é bússola para a nossa vida, para nos dar o norte correto, para nos dar o direcionamento correto. Aleluia, para nos instruir, para nos educar, para nos ensinar. Bendito seja Deus. É esta palavra. Aleluia. Aleluia. Bendito seja Deus. Esta palavra, quando damos ouvidos a ela, aleluia, quando observamos ela, aleluia, ela traz vida, vida com abundância. Bendito seja Deus. Esta palavra nos conduz ao caminho correto, ao caminho certo. Ela nos dá a direção, bendito seja Deus, que precisamos para a nossa vida. Jesus foi confrontado pela palavra e responde com a palavra. Aleluia. Bendito seja Deus. Que você possa observar essa palavra. Esta palavra eficaz, esta palavra que tem poder. Bendito seja Deus. Nós estamos se encaminhando para o término desta programação, desta live. E o estágio de tentação só aumenta. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Aleluia. Eu vou ler para vocês de novo, vou reler, melhor dizendo. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Bendito seja Deus. Versículo 9. Olha o que ele diz em mais uma afronta. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí eu fiquei pensando nesse versículo em casa. Olha o que o adversário queria que Jesus fizesse. Que se prostrasse e adorasse ele. Mas adorasse ele prostrado. Você está entendendo? E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí mais uma vez, a resposta de Jesus é extraordinária. Aleluia. Versículo 10. Disse-lhe Jesus:
vai-te, Satanás. Porque está escrito, bendito seja Deus. É a palavra falando da palavra, é a palavra respondendo com a palavra, é Jesus, a própria palavra, o verbo encarnado dizendo, está escrito, aleluia, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás.